Muito boa noite, seja bem-vindo a mais uma palestra do Security Week 2016, um evento muito bacana, um evento gratuito, uma semana inteirinha de palestras para vocês, palestras de segurança da informação, palestras de TI, um evento que deve ser repetido outras vezes, esse é um evento que deve ser copiado. Eu espero ver muitos eventos como esse em 2016 e fico muito honrado de fazer parte desse grupo seleto de palestrantes, por isso que eu trouxe o tema para vocês: como conscientizar o elo mais fraco. Bom, para quem não me conhece, o meu nome é Luiz Felipe Ferreira, eu sou especialista em segurança da informação com mais de 11 anos de experiência em TI. Eu sou palestrante, eu também tenho meu site, onde eu gosto de escrever os meus artigos e também sou coordenador do portal Seguinfo, um dos portais mais antigos exclusivamente de segurança da informação. E também tem o evento Seguinfo, né, que já tem 10 anos, agora em 2016 vai ter a 10ª edição. Eu também possuo o MBA, algumas certificações. Enfim, você vai poder conhecer sobre a minha carreira nos links das redes sociais que eu coloquei lá no final da palestra. Mas na verdade eu não venho aqui para falar de mim, eu venho aqui para falar dos nossos amigos usuários e também de você. Bom, eu quero trazer ao início dessa palestra o que eu chamo de mantra da segurança da informação. É tão repetido essa frase que eu tenho certeza que se você já não falou, você já falou provavelmente, com certeza você já ouviu de alguém. O usuário é o elo mais fraco. Eu não tenho a menor dúvida que você com certeza ou você concorda, ou você discorda, não vou entrar nesse mérito, mas com certeza você já ouviu essa frase, e essa frase é a chave para a nossa palestra de hoje. Mas por que eu trouxe esse tema para você? Bom, primeiro, antes de entrar no tema em si, eu quero falar sobre o aspecto da segurança da informação no Brasil e no mundo também. Como é que a gente está? Qual é o cenário atual da segurança da informação? Será que a gente, principalmente aqueles que trabalham nas empresas, trabalham em consultorias, com foco em proteção, como é que a gente está? Qual é o cenário atual? Ao meu ver, a gente está perdendo a guerra. A grande verdade é essa. A gente tem visto uma série de vazamentos de dados, fora aqueles que não são noticiados. A gente tem visto pessoas com seus dados pessoais sendo expostos de forma não autorizada na internet. Isso é uma coisa que tem acontecido com muita frequência. A gente tem visto isso aí no Facebook, no WhatsApp, Twitter. Quer dizer, aí eu faço esse primeiro questionamento para a gente pensar, Você que está me vendo agora provavelmente é da área de segurança, e eu te pergunto: será que a gente está fazendo certo? Será que a gente realmente está conseguindo proteger as informações, as pessoas, as empresas, ou a gente realmente está perdendo a guerra? Bom, vamos ver os números. O que os números dizem em relação a isso? Por exemplo, o primeiro número que eu trago aqui para você é o número de phishing enviados todos os dias em 2015. 156 milhões de phishing enviados todos os dias. Bom, phishing é uma técnica relativamente antiga, não é nova, mas ainda continua sendo eficaz, muito eficaz e barata, Na verdade, o phishing ele é bacana nesse sentido, Você manda uma quantidade maciça de mensagens para as pessoas. Se 0,5% ou 1% das pessoas caírem naquele golpe, beleza, você já tem ali o teu investimento. E o Brasil, no ano passado, foi um dos maiores alvos de phishing. Olha que coisa interessante, a gente está aí no mapa mundi, dos países onde há o maior número de vítimas de phishing. Eu quero trazer mais números para vocês sobre esse tema. A gente tem aqui o custo de fraudes por phishing 2015, mais de 3 milhões de dólares. 80 mil pessoas, olha que coisa chocante, 80 mil pessoas são vítimas de phishing todos os dias. É um número bem grande. E esse último número que eu trouxe para você é um número até brasileiro, de uma empresa brasileira, que diz que 91% das pessoas já sofreram algum ataque de phishing. Eu te pergunto, você já sofreu esse ataque? Conhece alguém aí na empresa que você trabalha?
Eu trouxe o phishing logo de cara porque é um ataque que é muito conhecido, mas ainda assim é muito eficaz. E o mais interessante do phishing é que a gente pode pensar assim, ah não, beleza, é um problema fácil de ser resolvido, basta você colocar lá um anti-spam poderoso e aí você fica tranquilo. Bom, será que é isso mesmo? Bom, eu quero trazer também aqui o tema que eu chamo de paradoxo da segurança, que é o seguinte: a gente tem percebido, a gente tem visto nos noticiários, né, seja internet, seja televisão, enfim, a gente tem visto várias notícias relacionadas ao tema segurança da informação. Como falei, tanto empresas quanto pessoas têm sido vítimas. E a alta administração das empresas, diretores, presidentes, tal, tem se sensibilizado para o tema, e a gente tem visto que aqui no Brasil o investimento em segurança da informação cresceu no nível bem bacana, de 30% a 40%. E, como eu falei, a grande parte desse investimento, obviamente, é gasto em soluções tecnológicas, né? Que é o que normalmente a indústria de segurança oferta para a gente. Bom, aí você então para pensar, aquela questão do exemplo do phishing que eu falei, né? Então, quer dizer, se se investe mais, a teoria é que tenha uma redução, certo? Porém, não é o que a gente está vendo. Aqui no Brasil, por exemplo, tem uma estimativa de 15 a 20 bilhões de reais por ano. E aí, mais uma vez eu questiono, será que a gente está fazendo certo? Será que a tecnologia é suficiente para isso? Enfim, a gente não pode esquecer também o seguinte, né? Que, na verdade, além da tecnologia, existem também dois outros fatores que são muito importantes. Nós temos a tecnologia, nós temos as pessoas e também os processos. E aí eu faço um questionamento para você que está aí me vendo. Desses três, qual que você acha que a maioria que trabalha, né, com segurança, trabalha com TI, escolhe investir para a proteção dos dados? Eu já dei uma dica aí que ficou bem fácil. Tecnologia, processos ou pessoas? Fácil, né? Eu acho que isso aí não é uma pergunta difícil. É óbvio que a maioria escolhe tecnologia. Mas aí a primeira coisa que eu quero trazer para vocês, eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa foto. Segurança da informação não é tecnologia. Segurança da informação é sobre pessoas. Eu quero até trazer aqui um testemunho meu, que a grande parte das pessoas que trabalham hoje com segurança, a origem dela qual é? Você entra como estagiário, como analista júnior, você entra onde? No suporte, né? Começa como lá, helpdesk, suporte, aquela coisa toda. E aí você, no suporte, suporta os usuários. Literalmente suporta os usuários. Aí você fala, poxa, caramba, mas fulano é muito burro. Ciclano é uma anta. E outros apelidos carinhosos que normalmente a gente coloca nos usuários, né? Já existe tem até tirinha, né? Quadrinhos relacionados a essa questão, né? de suporte e tudo mais aí na internet. É uma coisa que realmente existe, né? E você para pensar, caramba, por que é assim, né? Por que as pessoas, né, não sabem as coisas e tal? Enfim, a gente tem essa tendência, né, de rotular as pessoas, achar que elas não sabem nada e nós que gostamos que a gente sabe tudo e elas não. E o que a gente acaba fazendo? A gente, como gosta de tecnologia, a gente acaba avançando, conhecendo outras coisas e você começa a conhecer a área tecnológica da segurança da informação. Você começa a ver os firewalls, você começa a ver o anti-spam, você começa a ver IPS, esse tipo de coisa e tal. E tu fala, poxa, caramba, isso é muito legal. E aí você começa a ver questão de invasões e tal. E você fala, uau, poxa, é isso que eu quero para mim. E aí você fala, bom, vou trabalhar com segurança da informação, é o que eu gosto, eu vou lá. E aí você pensa, pô, beleza, vou chegar lá, que caramba, tecnologia, e é isso aí que vai fazer as coisas andarem. Só que aí você acaba se decepcionando, porque você acaba percebendo que a tecnologia, que é bacana, que nos ajuda bastante, mas a gente acaba percebendo que, na verdade, ela não vai conseguir sozinha resolver os nossos problemas, embora a indústria da segurança da informação venda essa ilusão, não é? Vocês sabem que a cada ano eles inventam lá um termo novo, normalmente é uma sopa de letrinhas. Aliás, a indústria de TI e segurança adora letrinhas, né?
tanto nas certificações quanto também nos produtos. Cada BIOD, SCM, APT, tal, enfim, eu poderia ficar falando aqui várias sopas de letrinhas, enfim. Então, o que eu quero trazer para vocês, pelo menos é o que eu sinto, não sei se é o que vocês sentem também. Uma falsa sensação de segurança, chega a ser uma decepção, não com os produtos, mas com essa ilusão que nos é vendida, né? Você vai nos eventos de segurança, você vê vários estandes, e é estande de tecnologia. Todas as empresas vão lá para vender o quê? Produtos tecnológicos. E aí você fica se questionando se, poxa, beleza, isso é suficiente? Será que a gente não tem que mudar um pouco a nossa direção? Será que a gente não precisa agora em 2016 talvez mudar o nosso direcionamento? É claro que eu não estou dizendo aqui para você simplesmente pegar tudo que você já investiu, pega o seu Fire, joga fora porque isso não é suficiente. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo o seguinte, que em 2016 a minha sugestão é que você comece a investir em pessoas. Por que isso? Bom, a gente já viu lá atrás, a gente está perdendo a guerra. Então, a gente vai continuar perdendo se continuar fazendo a mesma coisa. É assim na nossa vida em todas as áreas. Se você está acima do seu peso, mas você não se exercita e continua comendo comidas que engordam, é óbvio que você não vai conseguir emagrecer. O que você tem que fazer para emagrecer? Você tem que se exercitar, você tem que começar a ter uma alimentação mais saudável, tirar o açúcar, tirar o carboidrato e tudo mais, e aí você vai ver novos resultados. Mas para isso acontecer, você tem que fazer o quê? Novas ações. Parece tranquilo falar isso, mas na verdade a gente tem visto que não é assim. A gente continua insistindo em tecnologia, e as pessoas acabam sendo deixadas em segundo plano. A gente tem visto muitas empresas que investem pesado em tecnologia, mas não investem nas pessoas. E aí o que acontece? São esses casos que eu comentei agora há pouco: phishing, deitando e rolando, casos de vazamento de dados, tudo por quê? Por causa dos usuários, da falta de treino, falta de conscientização das pessoas. Isso é um fato. E como eu falei agora há pouco, os criminosos virtuais estão deitando e rolando. A grande verdade é essa. Essa é uma realidade, cara. A realidade é que eles têm um terreno fértil aqui no Brasil. Por quê? Primeiro, como eu já falei, questão da pouca cultura de segurança. Me incomoda demais o fato do governo federal, governo estadual, estar incentivando a questão da inclusão digital, que é uma coisa positiva, é claro que é. Só que o que me preocupa é o seguinte: tanto nas escolas, faculdades, o tema ainda é muito pouco falado. O tema ainda é muito pouco falado. O tema ainda precisa ser mais discutido. Por isso que até que eu acho bacana essa questão do Security Week e outros eventos. A gente precisa falar mais para as pessoas têm que saber mais disso. E uma coisa que eu percebo é o seguinte: quando nós éramos crianças, nossas mães, nossos pais chegavam para a gente e davam conselhos de segurança, não de informação, mas de segurança. Tipo, olha, não fala com estranho na rua. Olha, quando sai de casa, tranca a porta. E coisas desse tipo. São conselhos de segurança, certo? Ok, mas aí voltando à questão da inclusão digital. Quando uma pessoa que nunca entrou na internet na vida, comprou seu computador, comprou seu smartphone, não seja, entrou na internet, aí começa, né, a criar suas credenciais. Será que alguém chega para ela e fala: olha, não cria uma senha fácil, uma senha como, por exemplo, a sua data de aniversário, ou então nome do seu filho, sua filha, alguma coisa que seja fácil de adivinhar. Poucas pessoas falam isso, poucas pessoas são orientadas nesse sentido. Então, como a pessoa tem muitas informações para guardar, ela acaba optando por escolher coisas ali que são mais fáceis de serem lembradas, como, por exemplo, esses que eu acabei de citar, do data de nascimento e nomes. Então, a cultura de segurança no Brasil é uma coisa realmente muito, muito imatura. A gente ainda tem que falar muito, a gente ainda vai ter que fazer muito evento, a gente tem que mesmo falar para as pessoas, porque realmente, enquanto a gente não fizer isso, as coisas não vão mudar. E além disso,
já falamos da cultura, a questão das leis, né? A gente tem aí a Lei Carolina Dickmann, que foi também, né, incentivada por causa de um vazamento de dados, né, da Carolina Dickmann, que é uma atriz muito conhecida. E a gente quer dizer, tem a lei, beleza, a lei já está aí. Agora, tem a questão da... Eu chamei de impunidade, né? Porque assim, beleza, o cara que invadiu lá o computador dela foi preso, tal. Mas e aí, o que aconteceu? Foi aquela pena aquela pena braba mesmo, que os caras falam assim, pô, olha só, pô, que cause medo mesmo no criminoso? Será que essa pena realmente... Nada, cara, isso aí é pena branda. E aí o cara fala, é cesta básica, ou então alguns meses na cadeia, o cara sai. Então, vale o risco, entendeu? E eu trouxe aqui um vídeo para vocês que eu vou mostrar uma reportagem do Fantástico que mostra que eles agem livremente. E antigamente, né, tinha até essa questão da máscara. Vocês estão vendo aqui, tem essa máscara, né, para não se expor. Tinha aquela máscara também que só ficava, né, com o olho de fora, aquela coisa, né, para, né, enfim, não vou me expor, tal. Só que a gente vai ver na reportagem que agora já não tem mais isso. Agora eles realmente agem livremente e não estão nem interessados em questão de exposição. Vamos dar uma olhada aqui na reportagem? Bom, então vamos ver a reportagem aqui que fala dos hackers. Sensação de convivência com a corrupção. Na internet, os brasileiros também correm mais riscos do que moradores de outros países. Uma pesquisa mostra que os invasores de computadores estão agindo livremente no Brasil. Eles não têm medo de se expor e se organizam como se fossem facções. Invadir um sistema, um programa de computador. Os hackers fazem tudo isso e agora um pouco mais. Uma das maiores empresas de segurança digital do mundo faz um estudo todos os anos sobre os crimes digitais. E dessa vez concluiu que o Brasil se transformou num paraíso para esse tipo de crime. Por questões de segurança, quem participou do trabalho não pode mostrar o rosto. Eles dizem que os hackers nem se preocupam em esconder os rastros. Muitos colocam todas as formas de contato nos seus anúncios, como e-mail, redes sociais também, perfis, outras mensagens instantâneas, telefones, mas parece que não existe um medo da punição e eles trocam informações livremente. Todos os órgãos da lei estão cientes do problema, trabalham, mas acredito que faltem recursos, a quantidade não é pouca de cybercriminosos, né? O estudo mostra que os hackers estão de olho nos celulares pré-pagos, aqueles que você precisa comprar crédito para usar. De cada 4 linhas ativas no Brasil, 3 são pré-pagas. Ele pega o aplicativo original, utilizado para comprar crédito para celular, e o modifica de forma que a sua segurança seja reduzida e créditos possam ser comprados com cartões de crédito roubados. Os crimes digitais crescem e, sem controle, os hackers começam a se estruturar. Como no tráfico de drogas, alguns já se dividem em facções e cada membro do grupo tem uma função definida no esquema. Há os desenvolvedores, que criam os vírus, os programas maliciosos e revendem ou alugam para outros criminosos. Os operadores trabalham para instalar esses sistemas nos computadores ou celulares das vítimas. Enviam spams, e-mails não solicitados, ou no caso de clonagem de cartão de crédito, vão a restaurantes e bares e tentam convencer garçons e funcionários a instalarem máquinas que foram modificadas ou software maliciosos nas máquinas de operação de venda. E os drops são espécies de laranjas que recebem os produtos comprados com os cartões das vítimas. Para evitar prejuízos maiores, a dica é atenção total. Monitorar a conta bancária e o cartão de crédito para perceber a fraude logo no começo e não abrir qualquer link ou mensagem que receber. Desconfiar de qualquer tipo de e-mail suspeito, de SMS recebido, promoções milagrosas, né, prêmios, mas principalmente é ficar antenado, ficar ciente de que esse tipo de fraude ocorre, né, e que nenhum sistema é 100% seguro. A Polícia Federal não quis comentar a pesquisa. 1, 2,
3. Bacana reportagem, embora eu ainda torça, né, para chegar num dia que a imprensa não vai chamar mais os criminosos virtuais de hackers, mas por outro lado eu perdoo eles porque pelo menos a informação está sendo disseminada, as pessoas começam, como eu falei, a ouvir do tema. E eu acho que talvez isso que seja importante nesse momento. Com o passar dos anos, talvez as coisas melhorem nessa questão de nomenclatura, mas isso é um mero detalhe. Bom, a gente viu, né, como a informação está sendo... 1, 2, 3. Bom, a gente viu como a informação está aí disponível na internet e a gente tem visto o seguinte, que desde 2007... a gente tem visto uma mudança de paradoxo, né? A gente tinha no passado aquela questão bem segmentada que era conhecida como perímetro, só que a partir da apresentação do iPhone, a apresentação do iPad e de outros dispositivos, do Android e tal, a gente começou a perceber a questão da mobilidade, né? Então, naquela época, em 2007, já tinha essa mobilidade, mas era muito restrita. Estava ali naquela questão lá do BlackBerry e tal. Mas com o iPhone, Android, enfim, a coisa realmente se multiplicou. E hoje, quase 10 anos depois, já está virando uma coisa comum, né? Então, hoje a informação está em qualquer lugar. Começou com mobilidade, depois a gente começou a ver uma movimentação muito forte da computação em nuvem. Principalmente, hoje mesmo eu estava falando com um amigo do trabalho, né? A gente estava comentando sobre armazenamento, né? E aí, 30 gigas, né, por pessoa. Aí você para pensar, volta no tempo, nossa, 30 gigas era uma fortuna anos atrás. E hoje, 30 gigas, tipo, como se fosse, né? Enfim, uma coisa quase que sem valor. Tudo isso devido à computação em nuvem. E a gente tem visto essa questão de informação bagunçada, né? Ou seja, você está produzindo muitos dados e isso dificilmente fica organizado e controlado. Como se não bastasse esses problemas que a gente está enfrentando nas empresas, mobilidade, computação em nuvem, isso tem acontecido de montão. Existe um outro problema que já está aí batendo na nossa porta, que é o chamado Internet das Coisas. Esse vai ser realmente muito complicado, porque já é difícil você tomar conta das informações com o smartphone, com aplicativos na nuvem, que os usuários jogam a informação lá, e agora ainda vai ficar pior. Porque com a internet das coisas, no relógio, no carro, no copo, em qualquer coisa que vai ter acesso no teu espelho, tudo vai ter informação, vai ser bem complicado. Então, quer dizer, a tecnologia realmente não tem como tomar conta disso tudo, assim, pelo menos nesse momento não tem. Então, qual é a sugestão? O que a gente tem que fazer então? A gente tem que focar na camada de proteção, na última camada de proteção, que são as pessoas. São elas que vão usar, são elas que sabem para onde aquela informação deveria ir ou não. E ela que é a última camada de defesa, porque, como eu falei, você tem uma vasta solução tecnológica, vários produtos, você vai criando camadas de defesa, né? Isso é uma técnica muito antiga, né? Defesa em camadas da segurança. E a última, quando tudo já passou por tudo, é a pessoa. Então, quer dizer, se você vai protegendo, vai criando camadas, mas a última linha de defesa você não protege, aí realmente vai tudo por água abaixo, entendeu? Então, por isso que você tem que também cuidar dessa linha de defesa. Não basta somente você adicionar camadas a mais quando a principal você deixa desprotegida. Então, as pessoas são a chave da proteção. Você tem que começar a criar uma cultura de segurança. E hoje em dia isso se tornou mais fácil, porque não existe mais essa divisão entre o profissional e o pessoal. E aí você consegue juntar os temas para a vida do cara. Porque se você falar de algum assunto, não, porque da empresa, tal, o cara
talvez não tenha muito interesse daquilo. Mas se você falar de rede social, que olha, se você fizer isso, pode pegar o cara já fica, poxa, então aí já é uma coisa do interesse dele, pessoal. Só que a mesma sugestão, né, que você fala para ele pro lado pessoal, acaba sendo aplicada também pro lado corporativo, então fica muito mais simples. E além disso, né, tem a questão do valor, né? Você pode pensar assim, poxa, mas quanto é que é isso? Quanto é que é para gastar investimento em pessoas? Com certeza eu te garanto que é muito mais barato do que reparar danos causados por vazamentos de dados. A gente viu no passado, a gente viu em outros anos empresas grandes, Sony, Target, Ashley Madison, tanto que já está virando uma nova tendência agora para 2006, que é o que chamam de Cyber Insurance, que é seguro contra ataque cibernético. Inclusive, esse ataque da Sony teve essa questão, né? Porque foi um ataque muito grande, chamou muita atenção da mídia, e o presidente da Sony falou que, na verdade, teve um dano de imagem, isso aí é óbvio, né? Não tem como ser diferente, mas o dano financeiro foi muito pequeno, porque eles tinham o seguro. Então, isso permitiu que eles ficassem mais tranquilos. Isso é uma coisa que é um tema palpitante, com certeza vai ser muito falado em 2016. Então, a gente precisa mudar, a gente precisa focar nas pessoas. Inclusive, esse é até um tema, mais uma sopa de letrinhas que foi inventada pela área de TI, que é o chamado de PCS, chama-se People Centric Security, que é um termo que foi cunhado pelo Gartner, que eu chamo de São Gartner. Tem aqui algum devoto aqui de São Gartner, porque o que o Gartner fala, tem muitas empresas que seguem à risca, então não sei se você é um devoto, mas São Gartner falou que em 2016 você tem que começar a mudar o foco para o foco nas pessoas. Tem que ser uma segurança focada em pessoas e não em tecnologia. Eu até já comentei isso agora há pouco, mas é importante salientar isso. 70% a 80% no programa de conscientização também se aplica à vida pessoal das pessoas. Se tornou muito mais simples hoje você passar a mensagem de segurança da informação. Porque, como eu falei, já não tem mais distinção entre o pessoal e o profissional. O cara usa um celular e faz as duas coisas, tanto para um lado quanto para o outro. Então, quer dizer, se tornou mais fácil para conscientizar as pessoas, né? E aí você me pergunta, ok, legal, tá bom, vamos então focar em pessoas em 2016, mas beleza, como é que eu faço isso? Como é que eu conscientizo as pessoas? Como é que eu mudo a cultura das pessoas? Você pode estar olhando assim essa palestra e dizendo, cara, isso aí é balela, cara, as pessoas não mudam, vai ser assim mesmo e, nada vai mudar. Eu falei, cara, isso é relativo, né? Porque esse negócio que as pessoas não mudam, eu discordo. Eu acho que as pessoas podem mudar sim. Na verdade, elas mudam todos os dias, porque elas não são as mesmas de anos atrás, esse é um fato. O que elas, na verdade, precisam para a mudança é de motivação. Lembra que eu comentei agora há pouco lá do cara acima do peso? Eu, por exemplo, sou um cara magro, mas, poxa, tô com barriga, né? Uma coisa meio chata. Então, quer dizer, eu comecei a ler algumas reportagens falando do perigo da gordura abdominal. E aí eu pensei, poxa, essa foi a motivação. Eu falei, não, cara, olha, cansei de ser chamado de peixinho de vala e, vou agora entrar em forma. O que eu fiz? Comecei e tal, exercício, mudar minha alimentação. Quer dizer, eu tive uma motivação para mudar. É a mesma coisa com a segurança da informação. Você tem que motivar as pessoas, mas como é que você vai motivar as pessoas a mudarem? Esse é um tema que a gente vai falar um pouco mais à frente, mas o que eu quero... Primeiro você tem que se motivar, né? Isso é um fato. Você tem que tirar esse pensamento da tua cabeça de não vai dar certo e coisas desse tipo. Vai dar certo sim, você vai conseguir. E para você motivar as pessoas, porque também se você não se motivar... Não tem como a coisa ir para frente, certo? Então, em 2016, primeiro motiva-se, leia sobre segurança da informação, conscientização, que as coisas vão dar certo.
Mais tarde eu vou falar como é que a gente vai motivar as pessoas. Mas voltando à questão da conscientização. São 3 passos para a gente conscientizar as pessoas. Primeiro, a gente tem que identificar os temas. É claro que você não vai falar de tudo, que aí realmente acaba não sendo eficaz. Tem muitos treinamentos, né, de segurança que são focados na política de segurança da informação. Só que tem empresas que têm política desse tamanho, que é um calhamaço assim, desse tamanho assim. E acaba se tornando chato, acaba se tornando maçante. E a palestra que alguns amigos da segurança da informação são palestras muito chatas, né, muito longas e tal, com muita informação. Acaba que a pessoa não consegue assimilar as coisas. Então você primeiro tem que identificar os temas. Quais são os temas mais palpitantes, a gente vai falar isso mais para frente. Depois você vai promover os treinamentos, a conscientização, a mensagem, você vai implementar essa mensagem, aquilo que você quer tratar, seja de que forma for. Existem várias formas de você passar a informação, não é simplesmente treinando as pessoas como por uma palestra. Existem outras formas, a gente vai ver um pouco lá na frente. Mas o principal é o seguinte, que é, aliás, um dos maiores dificuldades da segurança da informação, que é a questão que chama do ROI, né? Do retorno do investimento. Então você precisa mensurar os resultados. Você precisa fazer um antes e um depois para te ver, não, olha, em 2015, por exemplo, voltando ao assunto lá do phishing, a gente teve aqui, por exemplo, 20 pessoas aqui na nossa empresa que foram vítimas de phishing. Aí nós começamos a treiná-los e tal. Hoje aqui em 2016 a gente de 20 caiu para, 5 ou 3, alguma coisa assim. Poxa, de 20 para 3, uma redução considerável. Então você precisa mensurar esses resultados. É o que a gente vai ver lá mais para frente. Bom, primeiro a gente tem que identificar os temas. Como é que a gente faz isso? Bom, como eu falei, não vale a pena você chegar e... Não, agora eu vou falar de todos os assuntos de segurança, vou falar disso, vou falar daquilo, vou fazer um super treinamento lá, um intensivão com tudo de uma vez. Não é assim que funciona. Na verdade, assim, as pessoas não têm a capacidade, é difícil para elas absorverem tanta informação em tão pouco espaço de tempo. Então, é mais eficaz você fazer eventos, né, fazer treinamentos graduais, ou seja, mensal, ou a cada 2 meses, ou enfim, ou quinzenal, você que vai definir qual é a periodicidade. Mas voltando à questão do tema, né? Você tem que olhar para a empresa que você trabalha, para a empresa que você presta serviço, você tem que saber o que acontece nessa empresa. Primeira coisa mais fácil de você pegar para você identificar um tema. Vem cá, quais foram os últimos ataques que aconteceram? Foi phishing? Foi vírus? Foi pendrive infectado? O que foi? O que está acontecendo aí? Foi, não sei, senha? Alguém roubou a senha, descobriu a senha da pessoa? Enfim, tem vários temas. E aí você vai, com certeza, você que trabalha na empresa, ou presta serviço, você sabe aquilo que já aconteceu, você sabe o que tem mais acontecido. Então, esse aí já é um parâmetro muito bacana. Então, quais foram os incidentes de segurança mais comuns? Foram esses que eu citei? Foram outros? O site da empresa foi pichado, coisas desse tipo. Deixaram um pendrive infectado lá na recepção, alguém foi lá e plugou. Deixaram lá um documento confidencial esquecido lá na impressora. Enfim, você que vai ter que fazer esse levantamento. Qual foram os incidentes de segurança e informação mais comuns nos últimos meses? E por último, quais informações devem ser protegidas? Dependendo do que for, se você for uma empresa, por exemplo, que já está no nível de trabalhar mais com softwares na nuvem, por exemplo, e coloca todas as informações lá, será que você não tem que fazer, por exemplo, um treinamento sobre segurança em nuvem, tal? Enfim, esse é um exemplo. Então, dependendo de onde a sua informação esteja, talvez você tenha que fazer também um treinamento específico para proteger essa informação. Bom, eu já falei alguns temas, mas eu vou sugerir outros temas que você pode
utilizar para conscientização. Já falei do phishing, não vou repetir, mas o phishing é um assunto palpitante que ainda está em moda. Então, você prevenir os usuários contra o phishing é algo bem assertivo e funciona sim. O treinamento das pessoas, elas com certeza vão ficar mais antenadas, vão receber, quando receber o e-mail, vai perceber se aquilo realmente é um phishing ou não. Enfim, é um tema que realmente vale a pena ser trabalhado. Um outro tema agora que é relativamente novo, embora já tenha casos bem antigos, é o que chamam de ransomware, ou vírus de resgate, que é o ataque do momento, embora não seja, a forma de infecção não seja nova. Na verdade, ele usa algo semelhante ao phishing, né? de fazer uma engenharia social e utilizar também vírus e malwares e tal. A diferença é como ele trata a vítima, né? No phishing, normalmente, ele direciona para algum site, enfim, faz alguma ação diferente do ransomware, que ele sequestra, né, a informação da vítima, né, seja um computador pessoal ou um servidor. Ele criptografa com uma chave enorme, e aí somente com o pagamento que você desbloqueia, que você tem acesso àquela informação. A sacada do ransomware é que justamente eles perceberam que todo mundo tem uma informação importante. Você mesmo que você está me assistindo, o que é importante para você? Com certeza você tem aí nos seus dados, nas suas informações, alguma coisa assim que é importante. Vou citar um exemplo. Eu tenho uma filha. Quando ela nasceu, eu filmei, né, o parto, filmei o primeiro choro, enfim, aquela coisa toda. Aquilo para mim é importante. Então, quer dizer, eu tenho cópias de segurança, mas se eu não tivesse nenhuma cópia, se eu fosse uma vítima de um vírus de resgate, se o cara exigisse aquilo, eu ia ficar desesperado, porque, poxa, imagina a recordação que eu tenho do momento único, que é o nascimento da minha filha, e eu não tenho mais aquela informação. Aquela informação tem valor para mim, é um valor sentimental, mas muito grande. Não tem valor, né? Quanto é que vale isso? Não tem valor. Bom, deixa eu sugerir outros temas. Senhas. Senhas assim, você pode até falar que, senhas é um tema batido. É interessante porque, assim, a gente tem uma pesquisa de uma empresa chamada Splash Data, que todo ano eles fazem um ranking das senhas mais usadas no mundo. Eles recentemente lançaram a pesquisa de 2015, dizendo que 1, 2, 3, 4, 5, 6 ainda é a senha mais usada no mundo. Então a gente ainda tem que trabalhar muito a questão de senha. É uma coisa, que é também o que a indústria está trabalhando, achar um substituto para a senha, que seja biometria, que seja códigos temporários, eu não sei ainda, mas um fato enquanto ainda não temos uma solução para senhas, a gente precisa trabalhar, precisa continuar conscientizando as pessoas. E uma coisa que é muito fácil de ser trabalhada também, redes sociais. A gente tem visto vazamento de dados das empresas, exposição de pessoas de uma forma assim, muito grande. A gente tem visto inclusive casos de demissões de pessoas que nas redes sociais acham que ninguém está vendo e acabam, enfim, sofrendo as consequências. Teve um caso que foi bem interessante de uma moça, o nome dela é Justine Sacco, você pode até procurar no Google aí, você vai achar. O caso dela é bem emblemático. Ela era uma diretora de marketing de uma empresa, uma moça jovem, enfim, diretora, né, devia ganhar um salário bem razoável, e ela é loira e branca, né? E ela ia para a África do Sul. E ela antes de entrar no voo, tweetou o seguinte: indo para a África, espero não pegar AIDS. Brincadeira, eu sou branca. E ela tinha poucos seguidores no Twitter, acho que tinha 70 e poucos seguidores. Mas bastou pegar aquela mensagem e retweetar e pronto. Aí foi aquele alvoroço, e ela estava lá no avião, lá não estava sabendo de nada, óbvio.
Quando ela desceu no aeroporto, tinha várias mensagens no celular dela de gente ligando, família, tal. Encurtando a história, acabou que ela foi demitida por causa de um tweet que ela falou. Enfim, eu não vou entrar no mérito, né, realmente do teor do Twitter, né, ela realmente, se foi uma piada de muito mau gosto, mas enfim, foi demitida. E hoje ela fala que ela não consegue nem namorar, porque o cara, quando vai namorar, né, começa, né, aquela coisa toda, o cara vai fazer uma pesquisa pelo nome dela e vê toda essa questão, o cara já fica assim meio cabreiro e aí acaba não namorando. Bom, enfim, eu trouxe 4 temas para vocês, mas como eu falei, o tema, você escolhe o tema que você achar necessário. De repente você já trabalhou esses temas e você quer trabalhar outros, você que escolhe aquilo que é mais adequado para a sua empresa. Beleza, você já escolheu o tema, agora você vai promover e vai implementar o programa de conscientização de segurança da informação. Um ponto importante aqui que eu quero destacar para você é o seguinte: nós que trabalhamos com segurança da informação, a gente já não é bem visto pelas pessoas, isso é um fato, né? Eles não gostam da gente, porque a gente vai lá, bloqueia o site que eles queriam ver, a gente fica monitorando eles, é isso que as pessoas acham. Então isso é um fato, eu não vou lutar contra isso. Então a conscientização ela tem que ser constante, mas não a ponto de ser chata, né? Ou seja, você mandar lá toda semana uma coisa nova, uma mensagem, alguma coisa assim, o cara, se for começar a ficar no chato, repetitivo, o que vai acontecer é que as pessoas vão começar a não receber a mensagem. O cara vai pegar aquele e-mail, aquela informação, o cara vai começar a botar no spam, enfim, o cara vai acabar criando, né, aquela coisa de que coisa chata, tal. Bom, um tempo adequado é que cada ação seja mensal, ou seja, nem tão próximo, nem tão longo, ou seja, a cada mês você lançar uma ação nova. E como é que você faz essa ação? Lembra que eu comentei, assim, a gente que trabalha com segurança da informação, normalmente nós somos pessoas técnicas, né? Só que a gente tem o trabalho de passar a informação para pessoas não técnicas. Sendo bem sincero, nós não sabemos fazer isso. Nós criamos normalmente uma palestra e a gente taca uma série de informação lá e aí as pessoas não entendem. Mas por que isso acontece? Porque não é a nossa especialidade. A nossa especialidade é tecnologia, a nossa especialidade é proteger dados. A gente tem que criar parcerias com quem entende do assunto. Quem é que entende do assunto de comunicar da forma mais clara para as pessoas? É a galera do marketing, a galera da comunicação. Então, se você vai criar um programa de conscientização, você vai criar um treinamento, você precisa da ajuda desses caras. Eles que vão te ajudar a fazer isso. Pô, como é que você cria lá uma palestra, por exemplo, cheia de termos. Eu aqui posso falar phishing, ransomware, essas coisas, porque a maioria do público é um público de segurança. Mas se eu fosse falar para uma pessoa não técnica, eu jamais usaria o termo ransomware. Eu usaria vírus de resgate, alguma coisa mais próxima ali do entendimento da pessoa. Então, o pessoal de marketing é uma das áreas que pode nos ajudar com isso. E acaba sendo uma coisa interessante que, além de você trazer o cara, criar uma parceria com ele, você automaticamente já está conscientizando aquela área ali. Porque você já está tocando no tema, o cara já está tendo aquela proximidade e o cara acaba recebendo já aquela conscientização ali. E se você conseguir transmitir o valor que aquela questão tem, o cara... Poxa, é verdade, tal. Então você precisa criar parcerias com áreas. Outra área que também pode te ajudar muito, obviamente, é a área de RH, né? A questão do treinamento, para ajudar no planejamento, o engajamento das pessoas. A área de RH, com certeza, ela contribui demais. Uma outra sugestão de área também que pode ajudar bastante é a área de negócio, né? A área, o que chamam de business, né? Quando você estiver definindo a identificação dos temas, eles podem te ajudar com aquilo que é palpitante para a empresa. O que realmente é importante e fundamental para a empresa? Quais são as informações ali que são importantes? Então, o primeiro passo que eu sugiro para vocês é você criar parcerias com áreas internas.
até para tirar essa imagem que as pessoas têm que, esse pessoal de segurança de informação é chato, aquela coisa insuportável. Até para tirar um pouco, você tem que realmente criar parcerias, você tem que começar a sair do seu mundinho e começar a entrar nas áreas, né, literalmente, até para entender, para conhecer. Você vai ver que quando você começar a fazer parceria com essas áreas, as próprias pessoas vão começar a te trazer as questões delas relacionadas à segurança. Elas vão você não vai precisar nem ir, elas vão te trazer. Você vai ver como parceria é a chave, uma das chaves do sucesso da segurança da informação das empresas. Bom, aí beleza, você já fez as parcerias e aí está na hora então de mandar a mensagem, né? Mas como é que você faz isso? Eu já adiantei um pouco. A gente, que normalmente trabalha na área de segurança, é muito técnico, então assim, a gente não tem muita habilidade, né, para passar de forma clara. Como eu falei, de taca texto, a gente fala muito tecniquez, porque para a gente é uma coisa comum, mas para quem não é, porque assim, você tem que transmitir a mensagem desde o presidente até o cara do auxiliar geral. Então, quer dizer, como é que você consegue fazer isso de uma forma que fique claro para todo mundo? É complicado. E de que forma você vai fazer isso? Aí a questão também da sua criatividade. Eu acho que você também não pode ficar simplesmente preso a um modelo como, sei lá, você sempre faz palestra. Não, você pode utilizar outros modelos. Quer ver uma coisa interessante? Eu fui num evento que um dos brindes era um bloquinho de anotação, e aí estava escrito assim: nunca escreva sua senha aqui. Olha que brinde interessante, né? Porque assim, todo mundo, a maioria das pessoas precisa, né, de um bloquinho para anotar alguma coisa, secretária, pessoalmente, para anotar um recado. E aí já tá lá, tá conscientizando o cara já, ó, nunca digite sua senha aqui. O cara já vai ler aquilo, já está sendo conscientizado. Um brinde, uma coisa relativamente barata. Você pode usar vídeos, você pode usar o próprio papel de parede do computador da empresa. Isso é muito fácil de fazer através de política de grupo. Você pode usar cartazes, enfim. Na verdade, assim, isso vai depender de empresa para empresa, porque, enfim, tem que saber qual é a cultura da empresa. Sabe que a cultura é receber e-mails, são treinamentos ou não? Enfim, eu acho que aí dessa hora eu não posso dizer faça dessa forma. Isso é muito, muito peculiar para a empresa. Você tem que saber o que é mais adequado à cultura da empresa e aí, enfim, definir um ou mais meios de transmitir essa mensagem. Bom, uma forma também bacana de você treinar as pessoas é o que é chamado de CBT, que é Computer Based Training, treinamento baseado em computadores, né? Na verdade, o CBT é uma plataforma, é uma tendência, eu falando aí mais uma sopa de letrinhas, né? Que é uma plataforma de conscientização por computadores. Na verdade, são jogos, campanhas, é o que também chamado de LMS, e também tem alguns que são envios de, inclusive, phishings personalizados, né? Você cria uma campanha de alguma coisa, enfim, algum tema palpitante, e manda isso para os seus funcionários, colaboradores e tal, e aí essa plataforma ela mede quem é que clicou no phishing, né, no phishing, né, produzido por você, quem é que viu, quem é que, enfim, você tem toda aquela métrica sobre isso. E já existem empresas que ofertam esse tipo de serviço aqui no Brasil. Lá fora existem várias empresas que fazem isso, inclusive já existe até um quadrante mágico do São Gartner que fala sobre isso. Então essa modalidade CBT é uma modalidade muito bacana que eu, se fosse você, daria atenção. Se você por acaso tiver com um orçamento curto, eu encontrei esse carinha aí que é o GoFish, que é o framework de phishing que eu falei para você, mas ele é open source, ele é gratuito, é código aberto. Então, quer dizer, que se tiver curta grana, cara, vai lá, baixa e aplica para a sua empresa. O que é mais bacana nesse exemplo do CBT, que é a questão da métrica, né? Lembra que eu falei lá atrás, que é identificar os temas,
promover e implementar, e depois medir os resultados. Então, como é que você faz a medição desses resultados? O CBT ajuda muito com isso, justamente porque já é um dado interessante. Olha, na nossa campanha do mês passado, quantas pessoas caíram nela? Sei lá, 100 pessoas. Mas no mês retrasado foram 300, então já teve uma redução aí considerável. Então, isso é uma métrica, você já consegue mostrar o valor daquele investimento. E quais são as outras formas da gente medir isso? Por exemplo, o número de pessoas que participaram dos treinamentos, ou seja, tem crescido o número de pessoas que têm se interessado. Uma coisa interessante também é a questão dos dados mensais de incidentes reportados. Quando você começa a treinar as pessoas, é muito provável que o número de incidentes aumente, o que seria contraditório à primeira vista, né? Porque você está treinando para justamente evitar incidentes, mas na verdade é o contrário. Lembra que eu comentei das parcerias? Quando você começa a ficar mais conhecido entre as pessoas começam a se sentir mais seguras para reportar incidentes que antes elas não reportavam. Eu tive um caso que foi até bem interessante, de um incidente, né, de uma moça que ela trouxe o sanduíche e colocou na geladeira. Ok. Quando ela voltou para comer o sanduíche não estava mais lá. E ela ligou para a gente, indignada. Ela queria que a gente analisasse as câmeras de vídeo porque para ela aquilo foi um incidente. O sanduíche dela sumiu. Enfim, foi uma questão bacana, mas é isso que eu estou querendo dizer. Quando você começa a fazer parte da vida das pessoas, as pessoas começam a trazer incidentes. Então, esse é um dado interessante. Será que os incidentes têm aumentado? Então, aí você começa a verificar, né, a eficácia do treinamento. E como eu falei, o último exemplo aqui, os dados mensais das vítimas do phishing. Seja um phishing real ou um phishing realmente personalizado, como eu estava falando daquela solução do GoFish ou do CBT, né? Então aqui são 3 exemplos para vocês escolherem. É claro que tem outros exemplos, mas aí, enfim, isso também é uma coisa que é variável, né, de empresa para empresa, mas você precisa realmente mostrar as métricas para mostrar que o valor agregado do treinamento das pessoas. De repente você deve estar se falando assim mesmo: pô, Luiz, legal, mas cara, eu sou cético em relação a isso. Eu acho que é difícil. Eu sei, cara, é difícil. Mas por isso que eu estou trazendo aqui para você também um material adicional de referências. A gente tem poucas referências aqui no Brasil de materiais interessantes, mas eu trouxe aqui alguns materiais. É claro que existem outros também bacanas, mas aqui, esses 6 já são um bom início para você começar. Esse da Microsoft, que é um kit, né, um toolkit de material, com posters, com uma série de materiais para conscientização de segurança. O da Sans, isso é muito bacana, que é um roadmap. Você tem 5 níveis de maturidade de segurança da informação. Você define onde que você está. Aonde você está? Você não tem nada? Você está no nível 1. Poxa, eu tenho, mas é só porque eu tenho que ficar em conformidade com o PCI, por exemplo. Então você está no nível 2 e, não, olha, já tem um programa, tal. Até chegar no nível 5. O nível 5 é quando você realmente tem um programa, você consegue tirar métricas, enfim, uma coisa muito bacana. Esse roadmap vai te ajudar muito sobre isso. A documentação do Niche é uma documentação assim, tal como a do PCI. É uma documentação muito rica, vai te ajudar realmente bastante. É o passo a passo mesmo para você construir um programa de treinamento de conscientização de segurança. Uma outra dica bacana é esse Critical Security Controls Posters, que é o seguinte: quais são os controles mais críticos da segurança. Aí eu estou falando de segurança, né, de informação mais para o lado técnico, né? Então, se você está com dúvida de repente em algum tema, você pode invocar aí esse documento que talvez possa te ajudar. E por último, a Sophos aí também tem um kit, né, de segurança do faça ou não faça, para ajudar os usuários aí, ajudar você também na hora de escolher
alguma forma de passar, né, essa informação, né? Bom, o nosso tempo já está acabando, infelizmente, e você pode estar falando assim, olha, legal, Luiz, beleza, é isso aí, mas pô, eu acho que, sei lá, eu estou meio cético, acho que não vai funcionar. Eu quero te encorajar, dizer o seguinte, olha, você tem que dar o seu primeiro passo, você vai conseguir. Eu sei que às vezes pode parecer que é difícil investir em pessoas, que as pessoas não vão mudar, mas as pessoas mudam sim. Se você mostrar para elas o porquê que aquilo acontece, se você mostrar para elas como isso acontece, e se você mostrar para elas como é que ela se defende, a pessoa dá atenção. Eu vou te citar um exemplo. Eu moro no Rio de Janeiro, que é uma cidade muito bonita, mas é uma cidade muito violenta. Imagine se eu recebo um gringo, né, que vem aqui para as Olimpíadas. Você acha que eu devo falar para eles, olha cara, pô, não anda com seus pertences aí na rua de bobeira, não anda com máquina e tal, porque pô, aqui é complicado. Não é isso que eu tenho que fazer? O que eu estou fazendo com o cara? Eu estou conscientizando o cara. O cara, de repente, ele foi para outros países, ele está acostumado a andar com aquela máquina lá, tá, bonita, mas ele vai ter que mudar. Vai ter que mudar o hábito dele. A não ser que ele queira, claro, assumir o risco, é um fato, mas aí também aí você não pode fazer nada. Mas se você mostrar pro cara, olha, cara, se você andar com uma câmera importada, se você andar assim dessa forma, a possibilidade de você ser assaltado é muito alta. E aí o cara já vai falar, pô, aí o cara já vai pensar, não, né? Muito provavelmente o cara vai acabar acatando a sua sugestão e vai mudar de atitude. Então é isso que eu queria colocar para vocês. As pessoas mudam sim, se você der a motivação para elas, se você mostrar o porquê que você está fazendo aquilo, se você mostrar que aquilo vai trazer principalmente benefício para a vida dela, se ela num tema simples, senha, se ela começar a ter cuidados com a senha, ela não vai ser uma vítima de roubo de senha, de ter as informações roubadas e expostas. Então, você tem que mostrar para elas o que ela vai ganhar com aquilo. Se você não mostrar o benefício, cara, realmente aí fica um pouco difícil de obter sucesso. Mas eu tenho certeza que seguindo essas dicas, claro, são dicas básicas, mas já é o início, tem muitas empresas que não tem nada relacionado ao tema. Então, se você começar, eu não tenho a menor dúvida que você vai conseguir e você vai ver melhorias na parte de segurança da informação onde você trabalha. Por último, eu quero trazer novamente aquela frase, mas agora com um viés diferente, dizendo que o usuário é o elo mais importante e não o mais fraco. Bom, quero agradecer mais uma vez a sua participação, por estar aí me assistindo. É claro que infelizmente a gente não consegue, né, ter um contato, mas se você quiser a minha ajuda, se você quiser que eu palestre na sua empresa, no seu evento, entre em contato comigo aqui no meu site www.luisfelipeferreira.com. Você pode me mandar um e-mail. Você também pode falar comigo através das redes sociais, no Twitter, no LinkedIn e também no Facebook. Aqui nós temos os créditos dos slides, das fotos e tudo mais, para não ter nenhum problema relacionado a direitos autorais. E eu quero, claro, agradecer a galera da Security Week pela oportunidade, pelo convite. Foi ótimo. Espero estar com vocês aí nas próximas edições. Quero desejar a você uma boa noite e muito obrigado por a sua audiência. Até a próxima. Tchau, tchau.